na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 ao verso 18. Então, neste momento, eu vou passar a palavra para o nosso irmão, pastor Josafá, e pedir para ele não se esquecer de gravar, tá bom? Deus abençoe. Amém, irmã Esther. Amém a todos. Agradeço, viu, irmã Esther, o aviso, está sempre me lembrando, isso me ajuda muito. Queridos irmãos, como a nossa irmã Esther acabou de citar a vocês, todos agora com a palavra aberta, palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18. Aqui na minha Bíblia tem um título para este assunto, e o título diz: sobre a ressurreição dos mortos. Bem, irmãos, vamos fazer a leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bom, meus irmãos, aqui o apóstolo, ele escreve este assunto na palavra, por quê? Porque esse era um período e um momento onde os discípulos estavam aguardando a volta de Jesus. Eles estavam aguardando, eles achavam que Jesus já iria voltar. E muitas pessoas que estavam com eles e que eram crentes e tementes a Deus estavam morrendo. E eles estavam pensando, o que será dessas pessoas? Hoje nós já entendemos, a gente não vai entrar nessas dúvidas. Por quê? Porque a gente já tem a palavra que está instruindo a gente. Naquela época, eles só tinham o livro da lei. E o livro da lei não falava de salvação, não falava de ressurreição, não falava da volta de Jesus, não falava essas coisas. A lei, de um modo figurado, ela falava da primeira vinda de Jesus, a primeira vinda que neste momento aqui já tinha acontecido, já tinha cumprido. Então a lei fala da primeira vinda e a graça fala do retorno dele, a segunda vinda. Nós estamos aqui aguardando a segunda vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, vamos voltar aqui e ler passo a passo para que a gente possa falar sobre essa carta que o apóstolo Paulo está mandando sobre esse assunto em específico. Aqui está falando o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo está encorajando e consolando os que estão preocupados com aqueles que morreram antes da volta de Cristo. Ele está falando, eu não quero que vocês fiquem abatidos e nem tristes como aqueles que não têm Cristo. Aqueles que não estão aguardando Cristo porque eles não têm nada. Eles não têm esperança alguma após a morte. Vocês sabem de onde ele veio, ele esteve conosco, foi embora e prometeu vir nos buscar para estarmos com ele. Então, irmão, o apóstolo Paulo fala isso para tentar passar para essas pessoas que esse momento que vocês estão preocupados, na verdade, ele deve ser um momento de alegria para vocês. Vocês não têm que ter medo do último dia seu de vida, mas você tem que ter alegria, porque o último momento nosso da vida será o último momento longe de Jesus.
Vai ser o seu último passo que você dá por fé. Porque após esse passo, você verá o Senhor da glória e a fé será aniquilada. Porque a fé é você acreditar naquilo que seus olhos não vê. E quando você bater os seus olhos em Jesus, a fé não existirá mais. E é para isso que nós aguardamos a volta de Jesus. E vamos ler aqui o versículo 14 e 15. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Paulo está querendo explicar aqui e ensinar? Primeiro, vocês não devem pensar como aqueles que não têm esperança, ou seja, que a sepultura é o fim de tudo. A sepultura é só o começo de uma nova vida em glória com Cristo e com Deus. Ou seja, aqueles que não sabem o que serão deles após a morte, faz todo sentido eles chorar e ficar em desespero. Irmão, alguém porventura fica abatido e triste e chora quando está a um passo de ter o dia do salário? Você recebe no dia 30. Você fica com medo e preocupado quando é dia 29? Você não fica. Muito pelo contrário. O que acontece com você? Quanto mais próximo vai chegando o dia do pagamento, mais alegre você vai ficando. Não estou falando que a salvação é um pagamento para nós. Não. Só estou mostrando uma motivação. Ou seja, você sabe que tem algo bom te esperando no dia 30. Algo maravilhoso vai acontecer para você. Você vai receber um salário onde você vai poder comprar as coisas que você precisa para sustentar a sua família. E é exatamente assim que um cristão genuíno deve pensar da morte. A morte é um desespero para quem não tem fé, meu irmão. Para nós, ela é o último passo que a gente está dando longe de Cristo. Ou seja, nós agora estamos andando nessa terra e estamos longe de Cristo. Ele está na glória. Mas nesse dia será o último passo dessa caminhada longe dele. Em segundo lugar, uma vez que Jesus morreu, irmão, e ressuscitou, entenda isso prova tudo. Ou seja, ele que falou para nós aguardá-lo, ele morreu. E o que aconteceu? Ele ressuscitou. E tudo o que ele falou é verdade. Ou seja, é verdade. Então haverá ressurreição dos mortos. Ele é a primícia dos que dormem. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Ele é o primeiro de todos os que morreram. Ele é o primeiro da ressurreição. Sabe aquela ressurreição para a glória de Deus? Ou seja, que depois dela não haverá mais morte? Ou seja, já aconteceu com Jesus. Ele é o primeiro dos que morreram e ressuscitou para todo o sempre. E é isso que vai acontecer conosco, irmão. Depois da nossa partida, aguardamos a ressurreição que vai durar a eternidade. Nunca mais a morte vai nos afligir. E se Deus trouxe Jesus à vida novamente, irmão, o que isso significa? Se Deus trouxe Jesus novamente à vida, e isso significa que ele também trará à vida todos aqueles que morreram confiando em Cristo. É isso que vai acontecer. Jesus, a morte alcançou ele, e ele estava aguardando e confiando em Deus, porque ele era santo e foi ressuscitado dos mortos. E para nós entender isso, irmão, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, está falando o seguinte: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus também habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Vou explicar para os irmãos. Esse verso que Paulo escreveu está querendo dizer o seguinte: irmão, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, que é o Espírito Santo, se esse Espírito também está dentro de você,
esse Espírito também vai te ressuscitar naquele dia, no soar da trombeta. O que o apóstolo está falando? Irmão, se você é portador do Espírito Santo, fique tranquilo. Você já tem o poder da ressurreição dentro de você. É o Espírito Santo que vai nos transformar. O Espírito Santo está aguardando só a ordem de Deus para nos trazer de volta do pó. Porque esse Espírito Santo é poderoso. Foi ele que construiu tudo que os seus olhos veem. É ele que tem poder, ele manda na vida e ele manda na morte. E esse Espírito Deus colocou dentro de nós, irmão. Nós temos um poder enorme dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus fala: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nesse versículo está querendo dizer que o Espírito Santo, que vai trazer nós de volta à vida, se esse Espírito habita em nós, olha que o apóstolo, se esse Espírito habita em você, então esse Espírito também vivificará os vossos corpos mortais. Ou seja, ele vai levantar vocês do pó novamente. O Espírito Santo que está em nós, ele só está aguardando ouvir o sinal que Deus vai dar. Qual é o sinal? O soar da trombeta. Não é a trombeta que vai nos ressuscitar, irmão. O poder não está naquela trombeta. Aquela trombeta é só o sinal que Deus vai dar para o Espírito Santo que está em nós. Quando o Espírito Santo ouvir o sinal da trombeta, ele vai fazer: é agora, chegou a hora. E vai atuar em nós um poder magnífico e maravilhoso. E vamos sair, seja lá aonde você estiver. Você vai levantar do pó com essa mesma carne que você está agora. Portanto, irmão, existe algo maravilhoso nos esperando após o final de todas as coisas. Portanto, não temas. Nós não devemos temer e devemos também ser consolados com esses conselhos que o apóstolo Paulo está dando naquele tempo para a igreja que estava em Tessalônica. Paulo estava falando: por que estão com medo? Por que vocês estão assustados? Vocês não serão esquecidos na sepultura. Vocês estão achando que vão morrer e Jesus vai esquecer vocês aqui? Ninguém de vocês será esquecido. Aliás, saibam de uma coisa: os que morreram vai se levantar primeiro do que vocês. Para vocês saberem que ninguém será esquecido, eles serão os primeiros a subir, depois os que ficaram vivos. É na parte onde ele fala aqui que os vivos não precederão os que morreram, ou seja, não vão primeiro. Portanto, irmão, podemos dizer com absoluta confiança, pois temos a orientação de Jesus, do próprio Senhor, que quando ele voltar, nós, os que tivermos vivos, de maneira alguma iremos primeiro do que os que já morreram. De maneira alguma. Jesus Cristo não vai esquecer nenhuma única alma que creu nele como seu único Salvador. Aquele que entregou sua vida a Jesus, aquele que falou: Senhor, sou um pecador e eu creio que é tu quem me salva através da sua obra na cruz, a sua obediência e a prova de amor que você fez a Deus, morrendo em nosso favor. Eu creio, Senhor, e ninguém, irmão, que crê nisso, absolutamente crendo nisso de toda a sua alma, será deixado para trás. Nenhum. Essa certeza de Paulo, irmão, provavelmente ele está se referindo a alguma fala que ele teve com Jesus, alguma conversa que ele teve. Porque essas afirmações que Paulo está falando aqui, a gente não vai ver nos evangelhos, a gente não vai ver em outros lugares. Mas a Escritura fala que Paulo ficou 3 anos afastado de todas as coisas quando foi convertido. E ele menciona que naquele período o Senhor apareceu para ele. E ele fala: e o Senhor me apareceu como um abortivo.
como um abortivo. E em outro lugar na Bíblia ele fala: eu vos falo o evangelho que eu ouvi diretamente do Senhor, não recebi de ninguém. Ou seja, Paulo está fazendo menção que ele teve contato com o Senhor Jesus. E é bem provável que sim. Porque se Jesus apareceu para ele na conversão, é obviamente que Jesus iria aparecer mais vezes para complementar a sua mensagem. Paulo era um vaso preparado, cheio do conhecimento da lei, mas ele precisava de novas orientações de Cristo para quê? Para converter o conhecimento da lei na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, a gente não pode esquecer que Jesus fez e operou muitas obras que não estão registradas na Escritura, como diz João no capítulo 21 do seu Evangelho. Eu até separei aqui para nós lermos. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuida que ainda nem o mundo todo poderia conter os livros e escreverem-se. Ou seja, Paulo, ele não está dando uma mera opinião, mas passando o ensino do Senhor Jesus. Ele está passando o ensino como ele sempre diz, né? Diz o Senhor, não eu. Portanto, irmão, cada um de nós que aqui estamos, seja revestidos com os conselhos que o apóstolo Paulo encaminhou para a igreja de Tessalônica naquela época e que está sendo lido de hoje e que serve para nós nos dias de hoje, para o consolo de cada um de nós. Estamos nesse corpo, nesse tabernáculo de carne, nós estamos ficando velho a cada dia nossas células vão morrendo, os nossos olhos vão se enfraquecendo, as nossas pernas vão doendo mais, a gente às vezes não consegue mais se sentar e se levantar com a mesma velocidade que a gente fazia isso quando era mais jovem, os cabelos vão ficando brancos ou vão caindo e vamos cada vez definhando mais. A morte vai nos acompanhando e vai sugando a nossa força. Ela vai tirando a nossa força. Mas no final de tudo, quando ela achar que ganhou, aí ela será tragada na vitória. Como diz o próprio apóstolo Paulo, tragada foi a morte na vitória. Ou seja, irmão, o que parecia que nós estávamos caminhando para um final ruim, aonde nós deveríamos ficar assustado e apavorado, porque essa é a glória da morte. Aqueles que se aproximam dela chegarem ali apavorados e chorando e berrando, e quando você vê a expressão daquela pessoa em uma urna, ela está com uma cara horrível, com um sinal de que viu algo muito ruim, a sua última visão. Essa é a glória da morte. Pavor e medo. Pavor e medo é isso que ela gera nas pessoas. Por conta desse pavor e medo, pessoas enganam, matam, passam para trás e às vezes até entregam filhos e esposa e entregam tudo com medo da morte. Pavor e medo. Mas nós que somos cristãos, entenda isso, meu irmão. A morte é o último passo para a glória de Deus. Você não deve temê-la. Ela será vencida no último momento, porque não há nada de ruim que você tenha que temer, porque depois dela tem algo maravilhoso. O paraíso que Deus nos preparou está logo após a morte. Por que ter medo, irmãos? Você não crê nas promessas do Senhor Jesus? Ele nunca mentiu para ninguém. Ele nunca enganou ninguém. E por isso ele deixou ensinamentos dizendo: não temam a morte. Não temam o que o homem possa fazer com vocês. Ensinamentos do nosso mestre, tão amado, que deu a vida para nos salvar. Ele não foi alguém que só passou aqui na terra e nos deu algum ensinamento. Não. Ele deu a vida por nós. Ele sofreu a dura morte na cruz em nosso lugar. E ele nos prometeu
que voltaria para nos buscar. Um por um, seremos chamados pelo nosso nome, para você saber que você não é um número, que você não é só mais um frequentador de uma igreja, ou que você não é apenas uma pessoa que compõe a igreja de Cristo. Não, você é amada dele. Ele sabe toda a tua vida, conhece o teu nome, e você vai ser chamado na glória. Você vai ouvir lá dos ares chamando o teu nome. É assim que um pai responsável lida com seus filhos, chamando cada um pelo teu nome, para dizer com esta mensagem: eu te conheço. E é isso que ele vai fazer por nós. E aqui no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que bonito. Ele está falando, aqueles que morreram em Cristo na fé, esses vão ressuscitar primeiro. Então, o que ele está querendo dizer, Paulo? Por que vocês estão tão preocupados com aqueles que morreram? Vocês sabiam que eles vão ressuscitar, ou seja, eles vão ser ascendidos ao céu primeiro que vocês? Oxalá que você estivesse com eles. Porque quem está lá está mais perto de Cristo do que quem está aqui, vivo. Paulo está falando, os mortos ressuscitaram antes. O próprio Senhor Jesus dará o comando como uma voz de trovão e de arcanjo. Neste verso, o apóstolo Paulo está reforçando para não se preocupar que a volta de Jesus será visto por todos e não em silêncio. Ou seja, não fique preocupado se Jesus te esqueceu. Será que eu vou ficar? Não, a volta dele será ouvida por todos. Os que o amam se alegrarão. Os que o odeiam ou rejeitaram entrarão em desespero. A Escritura diz lá em Apocalipse que essas pessoas correrão para debaixo das rochas, pedindo que caiam sobre elas, e a morte, eles não vão encontrar mais a morte. Desespero, porque ali a fé será aniquilada. A gente não vai mais precisar provar a ninguém que Jesus é Cristo, é Deus, e que só Ele salva. Toda a discussão vai acabar quando todos os olhos verem Ele. Todos os olhos, e os que rejeitaram entrarão em pavor, porque este pavor é o sinal da culpa que carregam. Todos que carregam o sinal da culpa entrarão em desespero. Somente aqueles que creram e tiverem suas vestiduras lavadas no sangue de Jesus, você não vai entrar em desespero, porque essa culpa foi removida de você. Você está limpo. Ele te santificou. Todos nós, quando cremos, temos a nossa alma santificada. O que é santificado? A alma foi limpa. Você está pronto e preparado para ser entregue a Deus. É isso que ele fez. A nossa santificação depende dele. O nosso chamado depende dele. A nossa conversão, tudo é dele. Tudo para ele e a glória dele. Não se preocupa com isso. Quanto a você se preocupar se Jesus veio ou não veio, porque essa era uma preocupação daquela época, irmãos. Será que ele veio e esqueceu a gente? Por que outros estão morrendo, né? O que aconteceu? Aquele irmão era tão crente, ele estava esperando Jesus, mas ele faleceu. Era esse o assunto que estava acontecendo ali na época em que Paulo mandou essa carta. Mas entenda, irmão, a volta de Jesus será um evento público, com fortes estrondos, com o soar da trombeta que vai ser ouvida o mundo inteiro. Você já tem a ideia do tamanho do retinínio dessa trombeta que será ouvida no mundo inteiro? E será visto por todos e não só pelos crentes. Você já imaginou se existe no mundo algo que soando aqui é ouvido no mundo todo? Não, né? Então você já tem uma ideia. Esse sonido vai ser aterrorizador para aqueles que não creram.
E para nós, os que cremos, ele não vai retinir os ouvidos. Lembra aquela parte que nós estudamos na palavra de Deus, que Deus está no alto do monte, Moisés está lá. Quando Deus começa a falar, eles ouvem um zunido tão terrível, porque eles eram maus e perversos, e aquele zunido tremia, retinia os ouvidos, eles não suportavam ouvir. Parecia que a cabeça deles ia estourar. E eles falaram para Moisés: Moisés, não fale mais Deus conosco, fale você. Nós não podemos ouvi-lo. Nós não podemos vê-lo, porque se ver nós morreremos. Nós não podemos ouvi-lo, porque se ouvir a gente explode, a gente não aguenta. E Deus falou a Moisés: está certo, Moisés, eles têm razão. Não podem me ouvir. Não podem me ver, porque se me ver morrerão. Se ouvir, ou seja, a culpa deles é tanta, eles não podem me ouvir. E Deus atendeu o pedido dele. Jesus Cristo, quando veio, subiu no monte, igual Deus fez. No monte falou com o povo. Ou seja, é como se Deus estivesse falando: já que vocês não podem me ouvir e me ver, vou encarnar como um homem. E naquele dia, vocês me verão, vão me ouvir, e muitos não vão crer em mim. Deus subiu no monte novamente, falou com o povo, e agora eles viam, agora eles ouviram, eles receberam a mensagem de Deus, e mesmo assim, no final da jornada dele, levaram ele para um outro monte e crucificaram o Rei da Glória. Também no alto de um monte. Ou seja, o monte significa algo público, para que todos vejam. Tudo isso foi feito a público. Mataram a salvação. Ele é a salvação. Ele é a única saída para o homem dessa terra. A Bíblia fala que Jesus é a luz de todo homem que vem ao mundo. Isso significa luz, esperança. Significa que ele é a esperança para todo homem que entra nesse mundo. Nasceu, precisa de Cristo. Ninguém sai daqui sem Cristo. Você pode sair, mas não sai para a salvação. Sairá para uma condenação. E lá levaram o Rei da Glória para o alto de uma montanha e crucificaram ele lá. Mataram a salvação de Deus. Entenda uma coisa: tudo isso foi feito de forma pública. Tudo isso foi feito do alto de um monte. Ele levou eles a um monte para se comunicar. Entregou a sua doutrina, os seus santos ensinamentos. E também de forma pública levaram ele a um monte. Crucificaram ele no monte. Então pode ter certeza, a volta também será pública. E de uma forma que todos o verão. Ele vai estar nos ares, de forma gloriosa e um grande resplendor, e todos verão o Cristo, aqueles que eles mataram, aqueles que as pessoas de hoje rejeitam, aqueles que eles trocaram Cristo por falsas profecias, por promessas de vida próspera e viradas de cativeiro. Todos esses verão esse Cristo que rejeitaram em glória no alto e nos céus. E só aqueles que creram e entregaram a sua vida para Ele é que sentirão prazer e alegria. Leva esta mensagem de consolo para a sua vida, irmão. Deus não vai te prometer consertar a sua vida, porque nós estamos num mundo de sofrimento, de perseguição, um mundo onde a gente chora, né, por doenças, pela morte de alguém que morreu, né, por conta de enfermidades, ou até mesmo alguém que está desempregado e passando fome. Entenda uma coisa: nós só sofremos todas essas coisas porque tudo isso é resultado dos nossos pecados. Adão e Eva, o nosso pai, lançou isso sobre nós. Quando eles pecaram, entrou no mundo a morte. Entrando a morte, o nosso corpo enfraquece. O nosso corpo enfraquecendo, entrou as doenças, entrou todo o desejo pecaminoso, que é soberba, arrogância, inveja, maledicência, desejo por dinheiro, glória, fama e poder. Tudo isso é resultado das escolhas que nós mesmos fizemos. Então entenda uma coisa, irmão:
Jesus Cristo veio para consertar tudo isso. O plano dele é perfeito e está funcionando perfeitamente. Não tem nada fora do lugar. Ele governa tudo com a sua vara de ferro, como está escrito lá em Apocalipse. Ele está governando tudo, e tudo ao seu tempo terá o seu total e completo cumprimento. Guarde a mensagem de Jesus. Qual é a mensagem? Eu voltarei e os levarei para a glória de meu Pai. E o que é mais bonito, Jesus Cristo fez um pedido para o Pai. Ele poderia nos levar para o céu e deixar nós lá, irmão. E pronto, e ele ir levar a sua vida e fazer alguma outra coisa, deixar nós lá. Mas não. Ele falou para Deus o seguinte: eu roguei ao Pai que aonde eu estiver, vocês estejais junto comigo. Santo é o nome do Senhor. Ele não nos amou aqui para nos salvar. Ele nos amou por toda a eternidade. Ele nos amou aqui para nos salvar e nos ama na eternidade porque quer nós junto dele, para onde quer que ele for ou onde quer que ele esteja, que nós estejamos junto com ele. Isso é amor de verdade. Amor verdadeiro. Agora eu faço a pergunta para você, meu irmão e minha irmã: você está com medo de passar para o outro lado e encontrar este homem tão amoroso que nos amou com a sua própria vida? É isso que nós estamos com medo? Medo do quê, meu irmão? Nós não temos mais medo da morte, irmão. Ela já foi vencida com a fé que está em nosso coração. Não temos mais pavor dela, não temos mais medo dela. É isso que deixa a própria morte em desespero quando tem um cristão para ela se aproximar. Não temos mais medo dela. Ela é o último passo do nosso sofrimento nessa terra e a nossa entrada para a glória de Deus. Portanto, irmãos, aqui no versículo 16, Paulo volta aqui a destacar que os que morreram voltarão, ressuscitarão antes mesmo do que os vivos. Paulo está mostrando aqui, pelo ensino de Jesus Cristo, que não é para se preocupar. Na verdade, irmão, eles estão em melhores condições do que nós. Ou seja, irmão, quando você está numa fila para pegar um lanche, Cristiano, responde para nós. Quando você está na fila para pegar aquele lanche gostoso, você sabe que é o melhor lanche que existe no mundo, você acha melhor ficar no 20º lugar da fila ou ficar no primeiro ou no segundo lugar? Primeiro, né? Melhor. Primeiro lugar. Próximo. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Eles estão em primeiro lugar na entrada para a glória. Glória a Jesus. Não se preocupe com quem já foi, com os que já morreram. Paulo está falando, você não vai passar à frente deles. Você acha que porque eles morreram, estão em situação pior do que a nossa? É isso que você acha? É isso que você está pensando? É o que o Paulo está escrevendo na carta. Não, vocês não precederão os que dormem. Vocês não precederão os que dormem. Glória a Deus. Portanto, Amém, irmão, amém. Cris, eu peço para você fechar o áudio, por favor, tá? Aqui no versículo 17, irmão, quase aqui para terminar. Depois nós, olha só, depois nós, é depois, não é antes deles, é depois. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Olha que bonito. Depois nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui, irmão, sobre arrebatamento, esta é a única referência bíblica que fala sobre arrebatamento na Bíblia. É o único lugar na Bíblia que fala sobre o arrebatamento. Paulo, ele visualiza a igreja
vivos e mortos, ressuscitados e sendo arrebatados, unidos junto com Cristo, até encontrá-los nos ares. Paulo aqui, irmão, ele não está criando uma espécie de previsão, mas ele está aqui repassando o ensinamento que ele recebeu de Jesus. Entenda, ele não está dizendo assim, olha, irmão, eu acho. Não, ele está dizendo o que ouviu de Jesus. Ele está passando aqui orientações de Jesus. Ele está repassando, né, os ensinos de Jesus, e dessa forma, irmão, o que ele está fazendo? Ele atua como um pastor aqui, orientando, consolando os crentes em Jesus Cristo. Porque essa é a ideia de pastor. O que o pastor faz? Apacenta. O que é apacentar? É acalmar e transmitir segurança às ovelhas, alimentá-las e garantir que elas estejam seguras. Isso é apacentar, e é o que Paulo está fazendo aqui. Paulo, ele enfatiza que tanto vivos como os mortos se encontrarão com Jesus nos ares. E o versículo 18, o último versículo deste assunto é: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nessa parte, irmão, do versículo 17 e o versículo 18, ele está dizendo o seguinte, que nós vamos subir até os ares. E assim como Jesus, Deus fará também conosco. Como assim? Jesus ressuscitou e foi ascendido aos céus. Ele subiu aos céus. Está lá em Atos capítulo 1. Ele subiu aos céus. Todo mundo ficou pasmo, vendo um homem de carne e osso que está aqui na minha frente, subindo, começar a subir aos céus. Imagina se nós fizéssemos uma reunião, irmão. A gente estivesse agora reunido e o Cristiano, de repente, começasse a subir. Gordinho, rechuchudinho como ele é, imagina subindo assim. O que vocês vão falar? Meu Deus, olha aqui. Aquilo foi a última prova de que tudo que ele dizia era verdade. De que aquele homem realmente tem poder para perdoar pecados. De que este homem falou, a última promessa que ele nos fez é: eu volto para vocês. Eu vou para o Pai e eu volto para vocês. O que vocês acham que passou na cabeça dessas pessoas? Quando viram Jesus subindo e eles lembrando que ele falou, eu vou para o Pai. O que eles pensaram? Rapaz, então o Pai que ele falava era mesmo Deus. Era Deus mesmo, ele está subindo para o céu. Ele falou para nós, lembra, Felipe? Você falou, Felipe disse, mas Senhor, mostra-nos o Pai, onde ele mora. Ele quer saber a casa que morava o pai dele. Eles achavam que era um outro pai, alguma coisa, ou seja, a dificuldade que estava para entrar na cabeça deles. Então, tudo isso não foi uma firula. Jesus sobe realmente à vista de todos para poder, como é que fala a palavra? Para poder selar tudo o que ele diz, para que todos entendam que o que ele estava dizendo não era uma metáfora, era real. Estou subindo para o Pai, ou seja, eu vou subir literalmente, eu vou ser arrebatado ao céu. E detalhe, o que os anjos falam para eles? Eles ficaram olhando até Jesus sumir, eles viam Jesus talvez chegando perto das nuvens, já estava longe, e eles não param de olhar, mas não perceberam. 2 anjos que estão ali, fala algo profético, maravilhoso. Os anjos disseram o seguinte: homens galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Agora presta atenção nessa frase. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como vocês viram subir. O que os anjos estão falando? Olha, esse Jesus que vocês estão vendo aqui, que acabou de subir, ele vai vir dessa mesma forma que vocês estão vendo. Ele também vai vir descendo, e aos olhos de todo mundo, e todos o verão.
E isto está sendo pregado hoje para que todos nós sejamos consolados com a promessa de Jesus, irmão. O que essa passagem está querendo dizer, irmão? Jesus prometeu e ele deu uma prova concreta de que ele é o Filho de Deus e de que ele subiu ao céu e de que ele descerá para nos buscar. Creia nisso, que isso se cumprirá na vida daqueles que estão aguardando a sua volta. Não se enfraqueçam, não temam, não temam a doença, não temam a morte, não temam nada do que o mundo possa te fazer. Na pior das hipóteses, eles vão te mandar para próximo e para perto de Deus. Não tem nada para acontecer conosco que há de te entristecer. Nós devemos estar tristes hoje que estamos longe dele. É hoje que nós devemos estar tristes. Nós estamos trabalhando, lutando, pagando contas, sofrendo, acordando, preocupados, o mundo mentindo sobre a gente, difamando, enganando. É hoje o dia do seu choro. É hoje o dia da nossa tristeza, não o último dia da tristeza. Porventura, o bandido fica triste quando ele está no último dia da sua soltura, que ele pagou sua pena, está arrependido, pegou lá 10 anos e ele está no ano de 9.000, não sei, 9.900 e alguma coisa lá para dar os 10 anos, ele vai ficar triste? Não, ele vai ficar contente porque é o dia da sua libertação. Portanto, irmão, no dia e na hora em que a morte chegar, dá um glória a Deus e diga: ora vem, Senhor Jesus. E quem ouve, diga: vem, Jesus. Ora vem, Rei da glória. É isso que a igreja deve estar esperando. E com essas falas e com essas palavras, a morte será aniquilada pelo amor que nós temos pelo nosso Senhor. E isso está lá, Apocalipse capítulo 22. A Bíblia está falando em Apocalipse capítulo 22. O Espírito Santo, irmão, ele foi enviado para esta terra e não voltou mais para o céu. Olha só, Jesus mandou ele vir e falou: e ele estará convosco até a consumação de tudo. Ou seja, não vai deixar vocês mais. E o Espírito Santo, irmão, o que ele está aguardando também? O Espírito Santo veio da glória de Deus. O que vocês acham? O que nós achamos que o Espírito Santo quer? Voltar para a glória de Deus. Ele quer voltar para lá. Está aqui para nos ajudar, dar força. E ele fará isso. E olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa, que é a igreja, o Espírito Santo e a esposa, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Está nos chamando e nos convidando para irmos com Deus, para a glória de Deus. Então, irmão, revista-se dessas promessas, fortaleça o teu coração, trabalhe, faça tudo o que você tenha que fazer, mas não ponha suas esperanças nas coisas dessa vida. Não, a gente não está dizendo que você não tem que trabalhar e sonhar para ter coisa. Sim, sonhe sim, estude, né? Faça sua faculdade, trabalhe, construa sua casa, né? Ame seu esposo, ame sua esposa, cuide de seus filhos, mas que este não seja o propósito da sua vida. O propósito tem que ser: ora vem, Senhor Jesus. E enquanto estiver aqui, faça o melhor que você puder. Seja a melhor esposa, seja o melhor marido, seja um bom vizinho, o melhor de todos da sua rua, seja o melhor empregado, seja o melhor patrão, seja um crente de verdade. E faça jus ao nome de Filho de Deus.
Qual é a mãe, o pai aqui que quer falar? Eu sou filho do Josafá, e um menino mal educado que não respeita ninguém. Eu vou falar, isso aqui não é meu filho não, Deus me livre. Eu vou ensinar, eu vou educar uma criança dessa aí? Ou seja, sabe qual é o peso que nós temos de falar, sou filho de Deus? A Bíblia diz que os filhos de Deus, irmão, ele educa e doutrina. Porque aquele que está sem disciplina não é filho, mas bastardo. Está escrito exatamente isso na Escritura. Portanto, irmão, fortalecei-vos os vossos corações com a promessa de Deus e da volta do seu Filho, e vamos santificando a nossa vida, para que o nome de Deus seja glorificado através do nosso modo de viver como as pessoas. E nós vamos anunciando e falando da palavra de Deus, e também no nosso bom trato, né, a gente possa convencer alguns e trazê-los ao arrependimento. Essa é a mensagem de Deus, da palavra e da sua mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Deus. Tá bom. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, na noite deste dia, Senhor, diante deste culto que nós assistimos, desta palavra, desta exortação que o irmão Josafá nos deu, Senhor, dentro da Tua palavra, do que nos deixaste para nós te agradecemos. Nós te agradecemos por estarmos reunidos, por podermos ter essa oportunidade, Senhor, de poder aprender de Ti. E mais ainda nós te agradecemos, Senhor, de nós podermos ter essa, não só esperança, mas a certeza da vida eterna que Tu nos tem reservado, Senhor. Nós te agradecemos por nos ser conduzido até o presente momento. Senhor, no decorrer desse final de semana, guarda nós nesta noite, guarda nossos familiares, Senhor bendito, e mais ainda, guarda esta palavra dentro dos nossos corações, Senhor, para que não só nós possamos aprender, mas colocar em prática, para todos os dias da nossa vida, nós podermos nos comportar, nós podermos dar o testemunho de tudo que nos ensinasse, Senhor, e poder Te agradar. E naquele dia, Senhor, nós podemos, com toda alegria no nosso coração, nós podemos dizer, ora vem, em tudo, Senhor bendito. Nós Te agradecemos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. 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 Glória a Irmão Deus. Ronaldo, seja bem-vindo entre nós. Nossa, eu estou até meio atrapalhado, porque eu ainda tenho